tarde, pessoal. Hoje é dia 18 de março, são 2h19 nesse momento. Hoje é quarta-feira e eu tô fazendo esse vídeo por aqui porque se eu fizer uma transmissão ao vivo, ela vai sumir depois de 24 horas, então eu tô gravando pro IGTV. Porque nós estamos num momento crítico. E eu fiz um vídeo no canal Bem Vivendo falando sobre o coronavírus dentro desse sistema capitalista, como ele se comporta na periferia do capitalismo. Tem muito material bom de muita gente, muito material preventivo, muito material educativo. Tem estudos agora, tem um vídeo recente da Dimitra Vulcana muito bom sobre esse tema também, que está falando de projeções, e são projeções muito graves. Mas eu queria falar de um tema específico que tem me chamado muita atenção. A questão do trabalho coercitivo no momento de pandemia. Eu fico muito sensibilizado com essa questão. E tem muita gente, não sou só eu, tem muita gente dando o seu melhor nesse momento e fazendo o que é possível para mobilizar as pessoas, tanto no sentido da prevenção, quanto de garantia de tratamento, como de garantir uma transição social justa para essa crise, garantir uma solução justa, uma saída popular para essa crise. Agora, o mundo do trabalho, ele dentro do sistema capitalista, ele é cruel, ele é brutal. Ele está mostrando essa sua face com muita força agora. Como tanta gente vindo me procurar, de várias formas, falando que estão sendo constrangidos, estão sendo assediados, estão diante de uma imposição ao trabalho, às vezes em exposição a condições de aglomeração e contaminação, que me fez ontem, ou até anteontem, não lembro exatamente, os dias estão passando muito rápido, me fez fazer uma postagem para buscar formas de proteger essas pessoas. Como é que essas pessoas conseguem constranger seus patrões para ter garantia de ter uma voz no sentido da continuidade ou não do trabalho, da possibilidade de trabalho home office ou não, ou até das condições de trabalho com as quais elas estão expostas. E aí, como eu sei que nesse momento a mobilização física está comprometida, a mobilização virtual cumpre um papel fundamental. E aí eu criei uma artezinha, uma imagenzinha ali de prêmio Corona Capitalismo de empresa irresponsável com seus trabalhadores. E falei para as pessoas, olha, tem alguma empresa que está obrigando você a trabalhar? Tem alguma empresa que você sabe que está obrigando alguém a trabalhar em situações de exposição de risco? Tem empresas que estão demitindo trabalhadores, promovendo licenças não remuneradas agora para os trabalhadores nesse momento. Marca essas empresas aqui, que se a gente pode fazer uma força coletiva, vamos pelo menos constranger eles nas redes deles, vamos mostrar para eles que a crise de imagem que eles vão ter de estar explorando as pessoas numa situação como essa, de estar se beneficiando, colocando lucro acima da vida, é um custo de imagem que eles não deveriam estar dispostos a pagar. E aí isso levou para uma situação de muita gente marcando muitos lugares, e as pessoas marcavam e falavam, por favor, faz alguma coisa, eu estou sendo obrigado a trabalhar aqui num ambiente cheio, num andar cheio de gente, tudo aglomerado, tenho 2 casos confirmados no meu andar, eu estou sendo obrigado a trabalhar aqui sem equipamento, trabalho na área da saúde, pessoas que estão no serviço público, inclusive. E as pessoas sempre com muito medo também, por favor, não faz nada agora, espera um dia, deixa eu te seguir, deixa eu fazer alguma coisa. Porque eles vão rastrear, eles vão detectar que fui eu vou ser demitida, não posso ser demitida. Enfim, uma situação tão difícil. E eu ia fazendo isso. Todo mundo que dava consentimento, eu ia lá nas redes, e outras pessoas iam também, seguidoras da página e tudo, iam lá e seguiam também, e marcavam, e tentavam constranger aquela empresa. Hoje eu acredito que eu estou bloqueado na maior parte dos grandes grupos econômicos do Brasil também, por conta disso. E não me arrependo nem um pouco. E isso levou a uma situação de que muita gente estava vendo que mesmo o constrangimento não estava funcionando. Agora alguns funcionaram, inclusive. Isso foi muito interessante. Recebi algumas mensagens, algumas ameaças de processo, inclusive, e eu não estou nem um pouco preocupado com eles. A vida vale mais do que qualquer coisa, do que qualquer processo que a gente possa tomar. Eu não tenho nenhum medo, nunca tive medo de pistoleira, de capanga, de nada. Não é agora que a gente vai ter medo do departamento jurídico de uma empresa que está exigindo dos trabalhadores um sacrifício em nome do lucro que não é aceitável, que não é razoável, que não é moral. Então, depois desse processo todo, ainda tem muitos setores, tem algumas que tomaram medidas, e tiveram algumas, inclusive, que falaram, olha, depois disso a gente veio e dispensou todo mundo e tal, e eu fiz a pergunta seguinte, mas essa dispensa, ela é remunerada? Porque se não é remunerada, também não é um isolamento social justo. Aí a pessoa fala, mas isso é responsabilidade do governo. Olha, depois a gente avalia a responsabilidade do governo. Você não pode cortar a sobrevivência do trabalhador nesse momento. E, inclusive, os trabalhadores têm valor variável recorrente, né? Seja as empresas que tratam o trabalhador como parceiro, né? Como os grandes aplicativos, Uber, né? E tantos outros. Seja as empresas que trabalham, por exemplo, em comércio e que a renda é variável.
As empresas não que vinham numa caminhada de lucro, elas têm que entender que esse lucro precisa ser, todo o lucro acumulado, né, de uma história dessa empresa, de acúmulo que no sistema capitalista faz isso mesmo, a renda concentra, precisa ser usado nesse momento para solidariedade, precisa ser usado para o bem comum. Não é o momento de colocar o lucro acima da vida. Então, todas as empresas que vieram falando, a gente tomou tal medida, tal medida, tal medida, eu fui dando os parabéns, mas fui falando de uma transição, do isolamento social justo. Enquanto não chega lá, não faz sentido. Então, todas as que me ameaçaram de processo, eu não me importo, não estou dando nenhuma atenção a isso, não vou tirar as postagens. A única que eu tirei a postagem foi a que se comprometeu que ia garantir o isolamento social justo, remunerado, tanto do valor fixo quanto variável dos trabalhadores. E essa eu dou os parabéns. Inclusive, eu estou pensando em fazer uma postagem hoje ou amanhã com todas as empresas que se comprometeram e que estão cumprindo regras e encaminhamentos de um isolamento social justo para os seus trabalhadores, que envolve o diálogo com eles, o consentimento com relação ao trabalho, condições de trabalho dignas, isolamento social com licença remunerada também, do fixo e do variável e todo outro tipo de garantia para esses trabalhadores. Isso é fundamental para a gente conseguir passar por esse período de crise sem que a população mais pobre pague a conta. E aí vem uma outra questão. Tem nesse momento trabalhadoras e trabalhadores de setores, inclusive, que não são estratégicos, mas tem de alguns que são estratégicos também, da saúde, por exemplo, que estão me acionando e acionando outras pessoas porque estão numa situação de violação crítica, estão sendo obrigados a trabalhar sem equipamento de proteção, estão sendo obrigados a trabalhar em condições degradantes e, no fim das contas, a gente precisa garantir que essas pessoas trabalhem em condições dignas. As pessoas têm perguntado, Thiago, o que eu posso fazer, o que a gente faz aqui? E o que eu tenho dito para elas é que, olha, existe um poder muito material na sociedade, que é quem é o dono dos meios de produção, quem é o dono daquela empresa, proprietário daquela empresa. E essa pessoa não só tem o poder de, por ser dono, que extrai dali acúmulo, né, de mais-valia e acúmulo de riqueza a partir da exploração do trabalhador, mas ela também tem o controle sobre quem trabalha e quem não trabalha. E numa sociedade em crise, com 12 milhões de desempregados, quase chegando a 40 milhões de pessoas na informalidade, isso é a diferença entre a garantia de sobrevivência ou a condição mais desumana, de fome, de todo tipo de privação. Então isso é um poder material muito forte. Só que ao longo da história, a gente percebeu um outro poder, que é o poder a partir da mobilização popular. É um duplo poder. Você, a partir da organização popular, você promover mobilização, consciência coletiva e essa consciência coletiva materializada numa ação prática, promover mudanças. A luta ao longo da história, o que moldou a sociedade foi essa ação coletiva, consciente e organizada para promover mudanças sociais. Então a gente precisa garantir isso nesse momento. O que eu falei para cada uma e cada um que veio falar, a gente está numa situação de violação, constrangimento não está funcionando, não temos sindicato, não temos com quem contar nesse momento, o que a gente faz? Se organizem. Promovam reuniões aí com os trabalhadores, com as trabalhadoras, nem que sejam virtuais, mas se organizem. Vocês estão num momento em que vocês têm condições de demandar com a coletividade, com toda a legitimidade e a justeza da causa, vocês demandarem melhores condições. Seja em locais estratégicos de segurança e cruciais para o enfrentamento dessa crise, condições de trabalho dignas, sejam em locais que não são estratégicos, vocês demandarem o isolamento social justo, com uma licença remunerada do fixo e variável, garantido pelos seus patrões, com estabilidade no emprego, inclusive. Isso é fundamental. Esse é o momento de você juntar cada trabalhador e cada trabalhador que está aí do lado, mesmo que seja virtualmente, e falar, olha, às 18 horas vamos juntar todo mundo, mantendo distância de 2 metros, o que quer que seja, mas vamos falar, se não garantir essas condições para amanhã, ninguém mais vem trabalhar. Os patrões morrem de medo dessa organização coletiva, desse nível de engajamento, e nesse momento é uma questão de vida ou morte, pessoal. Eu fico falando aqui, eu gostaria muito de estar com vocês, inclusive, nesse processo, e se não fosse a situação da minha mãe, a minha conduta no sentido físico estaria sendo bem diferente, porque eu dou muito valor aos profissionais da saúde que estão lá batalhando, que estão realmente se expondo a um risco. A situação da minha mãe, que teve 5 pneumonias no último ano e tem uma condição respiratória profundamente frágil, não me permite fazer isso. Então, tomando todo o cuidado e estou fazendo o que eu posso aqui, mobilizando, e eu queria pedir para cada uma e cada um de vocês que está em casa, mobilizem para as pessoas que estão nesse momento no enfrentamento direto com seus patrões, com o sistema. As pessoas precisam de apoio. E hoje, às 20 horas, 20h30, tem que confirmar aqui, vai ter o barulhaço, porque a gente tem um presidente criminoso que está abaixo do desafio histórico. Nós precisamos garantir
que a gente vai passar por essa sem o autoritarismo, sem a incompetência e sem o projeto destrutivo desse presidente. Vamos lá, pessoal, vamos dar essa força. Eu sou Thiago Ávila, nós estamos juntos. Um grande abraço e vamos transformar esse mundo.